4, nós estamos abrindo agora a segunda rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez agradecendo a todos os postulantes ao cargo que aceitaram aí participar, não é, de mais uma rodada de entrevistas, dando assim oportunidade a você, meu amigo, a você, eleitor, eleitora sul-mato-grossense, para que conheça um pouco mais das suas ideias e também propostas para o Mato Grosso do Sul. Conforme sorteio, primeiro a conversar conosco é o candidato do PSOL, o professor Sidney Mello. Bom dia, candidato Sidney Mello. Na primeira rodada, o senhor elencou aí como uma das prioridades o setor da saúde. Como é que o PSOL pretende resolver essa questão se Sidney Mello for eleito governador de Mato Grosso do Sul? Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Capital. Eu quero saudar especialmente no dia de hoje, 11 de agosto, a juventude brasileira, os estudantes no seu dia, e saudar também os advogados, afinal de contas, dia dos estudantes e do advogado, duas ferramentas importantíssimas para o estabelecimento da democracia no país. Com relação à saúde, Marquinho, nós entendemos que é necessário fazer uma ação de governo que atue transversalmente, né, em todos os setores. Como a gente já havia dito na entrevista passada, é necessário que a gente faça um trabalho que perpasse pela educação, pela assistência social e desemboque na saúde. Aí vem todo o trabalho de prevenção à doença também. Não adianta pensar apenas em resolver o problema da saúde a partir do ponto de vista de que só se resolve ela no hospital. Isso não é verdade, né? O combate aos surtos de epidemias, de doenças infecto-contagiosas, as doenças que já são previsíveis, as patologias que a gente sabe que o Estado passa por elas, também tem que ser uma das pautas. Agora é importante que a gente fale da questão do recurso. Como é que se aventa recurso para resolver o problema da saúde? E aí volta num dos pontos principais do nosso programa de governo, que é a inversão de algumas prioridades, né? Nós temos que entender o orçamento do Estado como um orçamento que venha para atender, sobretudo, as áreas essenciais: saúde, segurança, educação. E passa também por repactuar, ninguém fala de calote aqui, mas repactuar a questão da dívida pública. A gente entende que os gestores sofrem muito com os gestores dos estados, sofrem bastante com essa questão da dívida que cresce a todo mandato, né? Nós temos que fazer um trabalho de gigante aí para tentar garantir um novo pacto de pagamento dessa dívida para poder inverter as prioridades do orçamento e apresentar bons projetos ao governo federal no sentido de estar realizando em Mato Grosso do Sul as ações que garantam melhores condições de saúde para a população. A princípio, nós queremos, até o término do nosso mandato, conseguir estabelecer nas 11 micro-regiões do estado hospitais que atendam a média e alta complexidade, até para esvaziar os hospitais de Campo Grande, que são aqueles que são sobrecarregados pelo estado inteiro quando se precisa de atendimento mais criterioso para a saúde. Não é uma tarefa impossível, muito pelo contrário. Com boa gestão do orçamento, com participação popular, com respeito e transparência às contas públicas, é possível que a gente alcance esse resultado. Tem que se levar em consideração a necessidade também de estender, de aumentar a mão de obra desse setor, né? Não adianta só abrir leito e não ter médico para atender quem ocupa esse leito. E para isso, um trabalho sério de formação de um plano de carreira para o servidor da saúde que seja atraente, também vai fazer parte das nossas prioridades na questão da saúde. Respeitar o servidor, garantir para ele uma boa remuneração e respeito no exercício da sua profissão, vai fazer com que a gente consiga atrair mais profissionais para esse setor. A cada ano a gente forma um número considerável de especialistas e de profissionais para o setor da saúde. No entanto, boa parte acaba optando por ir para a iniciativa privada, para outros estados, ao invés de prestar serviço em Mato Grosso do Sul. A gente tem que reverter essa lógica. Bem, já li e ouvi algumas outras entrevistas suas, Sidney, e você disse que pretende enxugar a máquina administrativa, mas como é que você pretende fazer isso? É diminuindo o número de cargos comissionados? Sem dúvida. O número de cargos comissionados no estado é um número bastante alto. E nós temos aí que começar a fazer a ocupação desses cargos pelos concursados, inclusive os cargos de direção, né? Não pode ser só por indicação meramente política para satisfazer a necessidade da política, tem que ser para atender a necessidade técnica. Então nós temos que começar a ocupar, a aproveitar
a mão de obra que nós temos dos concursados, abrir concursos para suprir a demanda da ocupação desses cargos comissionados dentro da necessidade, ou seja, ter um número de comissionados no mínimo o estritamente necessário, né, aquilo que não tiver condição de fazer via concurso. É uma forma de garantir, inclusive, mais transparência e mais ética, lisura na condução da coisa pública. Ainda voltando àquela questão da saúde, os governadores, de um modo geral, sempre usam como argumentação o fato da saúde não ser uma atribuição do Estado, né, do Estado comunidade, e sim uma atribuição da União, no município, no caso da gestão plena de saúde. Mato Grosso do Sul, me parece que tem 21 municípios, né, que já tem a gestão plena de saúde. O Estado, por exemplo, tem que investir 12%. Você acha que 12% é suficiente? Com esses 12% é suficiente para fazer uma política de saúde? Não, é uma outra das amarras do setor, né, Sérgio? A limitação que se impõe em índices legais. Agora, a gente tem que equacionar a questão da saúde, não partindo apenas do princípio do percentual que se aplica, mas da qualidade em como se aplica esse percentual também, né, e das prioridades da aplicação desse percentual. 12% do orçamento para a saúde sempre vai ser pouco. É uma necessidade constante da população. Agora, a maneira de reverter isso é fazendo com que outras ações do governo, mesmo que a saúde seja de gestão municipal, mesmo que seja uma responsabilidade da União, o Estado, dentro dos recursos que ele maneja, ele tem que colocar esses recursos também no trabalho de prevenção. Quando a gente aloca esse recurso só para o trabalho da contenção do dano, da doença instalada, fica mais caro. Nós temos que começar a trabalhar também muito mais a prevenção. Por isso, a proposta de fazer um trabalho na saúde transversal com outras secretarias, com outras pastas, para garantir a ausência da doença e não a necessidade da sua cura apenas. 12% realmente é muito pouco, Sérgio. Mas aí há que se ter, além da criatividade, a capacidade técnica de elaboração de projetos, como eu disse antes, para aventar outros recursos de ordem federal e investir na saúde também. São 7h41 em Campo Grande, 7h41, nós estamos conversando com o candidato do PSOL ao governo do estado de Mato Grosso do Sul, Sidney Mello. Na assistência social, candidato, como atender a demanda das famílias que hoje precisam do governo estadual? Primeiro, identificar a necessidade de cada uma dessas famílias, dessas comunidades que estão mais distantes da abrangência do Estado, que vivem maior vulnerabilidade social, identificar isso com um trabalho que seja feito de forma imparcial, mais uma vez não atendendo aos redutos eleitorais A, B ou C, ou aquilo que dá mais retorno político. Nós temos que respeitar a necessidade da população e fazer um estudo sério sobre o que cada família precisa, essas que vivem em condição de vulnerabilidade social. Então o trabalho da assistência social passa primeiro por refazer esse diagnóstico, esse raio-x do que nós temos no Estado. E aí, dentro de uma outra matriz do nosso plano de governo, é a participação popular, né, que vai fazer com que, através das assembleias do povo, enfim, do contato mais direto da população com o poder público, seja apontado qual é a necessidade de cada região. Quando a gente fala, por exemplo, da população ribeirinha, a gente está falando de uma situação específica, de problemas específicos para aquela população. Quando a gente fala do sem-teto, a gente está falando de outro problema. Quando a gente fala daqueles que estão nas áreas mais remotas do nosso campo, nós estamos falando de outras necessidades. Então, a cada necessidade é uma ação de governo diferente, que vai sempre terá a necessidade de se colocar a educação, a saúde, o acesso à habitação como temas centrais para atender a essa população. A gente sabe que temos em Mato Grosso do Sul uma deficiência muito grande no que diz respeito a acesso do povo aos seus próprios direitos, né? Nós temos aí, por exemplo, o Vale Renda, que inclusive no nosso governo nós não temos a menor intenção de tirar, muito pelo contrário, queremos melhorar. Só que boa parte das pessoas, inclusive, que realmente precisa, sequer está inscrita porque não tem documentação. A verdade é essa, não tem o documento pessoal, não sabe como, não teve o apoio, a assessoria do Estado, ou o incentivo dos órgãos públicos para que organize a sua documentação pessoal e possa ter acesso ao benefício. Esse é um tipo de ação que nós não podemos permitir no Estado como o nosso. Nós vamos garantir acesso à educação, acesso à cidadania, para que tenha acesso aos programas sociais do governo.
Bom dia para você que está conosco. Nós estamos conversando com o candidato Sidney Mello. Candidato Sidney Mello falou a respeito também da habitação. A habitação no nosso estado te preocupa? O que é que o pessoal pode fazer para melhorar? Então, embora os dados estatísticos digam que o déficit habitacional no nosso estado não cresceu, não evoluiu, e os dados frios até correspondem à realidade, não aumentou o déficit, mas nós continuamos com um número considerável de pessoas sem casa, sobretudo aqueles que vivem com salários com renda de até 3 salários mínimos. Para esses tem sido mais difícil o acesso à casa própria. O Estado, em todas as moradias populares, nós percebemos que trabalha muito com a contrapartida. Mais uma vez é melhorar, é otimizar o uso do recurso do orçamento. Nós temos contrapartidas que às vezes é uma praça dentro de um conjunto residencial, é a contrapartida do Estado. Não é um posto de saúde, não é escola, não é... Enfim, nós entendemos que é necessário rediscutir esse orçamento também na questão da habitação, para que o Estado, independente de ser sua responsabilidade legal, constitucional ou não, também aplique recursos na construção de moradia popular para garantir acesso, sobretudo, a essa população que tem mais dificuldade, né? Além disso, o uso dos imóveis que estão abandonados em várias cidades do nosso estado aí. Nós temos, né, não são poucos, a função social da propriedade tem que ser algo que o Estado garanta a sua real aplicação. Ninguém está falando aqui de tomar o patrimônio de ninguém, mas a gente tem que reconhecer que nós temos uma grande demanda, ainda existe uma demanda por uma necessidade por moradia, e temos uma série de imóveis abandonados que muitas vezes trazem, inclusive, outros danos para a sociedade, inclusive no que diz respeito à saúde, à segurança. Então é importante que a função social desses imóveis também seja discutida pelo Estado, para que a gente possa, através do uso dos mesmos, também diminuir esse déficit habitacional. São algumas das ações que nós vamos implementar a partir de 2014. Professor, o nó górdio aí da questão da habitação é o problema das pessoas que são contempladas, os critérios adotados para beneficiar os candidatos, né, à casa própria. A gente sabe que é o Estado, exatamente o Estado, que é o principal parceiro do governo, o responsável por encaminhar à Caixa Econômica as inscrições, né, para a Caixa Econômica dá a palavra final, né, vai fazer a avaliação e tal. E a gente sabe também que o critério hoje é um critério político, um critério a pessoa faz a seleção e manda para lá, e a Caixa, depois geralmente coloca a culpa na Caixa Econômica. Não, a Caixa Econômica tal, que não... Então, é possível, se o senhor conhece esse critério hoje, é possível mudar esse critério para um critério de justiça social? Tem que mudar, né, Sérgio? Tem que mudar para um critério que adote a questão da justiça social, e aí é a avaliação da condição de cada família que está se propondo a isso. A gente às vezes ouve falar em sorteio, está sendo sorteado quem vai ser contemplado. O trabalhador, o cidadão, não pode contar com a sorte para conquistar o seu direito à casa própria, né? E aí a seleção disso passa de novo por um dos temas, mais uma vez, do nosso plano de governo, que é a transparência, não só na contratação de recursos ou na execução de obras, mas a transparência na gestão do Estado. Essa questão da habitação, no que diz respeito ao encaminhamento da pessoa dos contratos da Caixa Econômica Federal, enfim, processo, tem que ser feita de forma transparente, em que leve em consideração a condição social de cada família que está sendo candidata a obter o financiamento ou a inscrição para o imóvel, né? Nós temos que fazer com que o mérito para que se conquiste a casa própria seja condicionado à condição social. E aí, a partir da condição social, estabelecer quem são os primeiros e quem serão os últimos, dentro da justiça social. Estamos conversando com o professor Sidney Mello, ele que é candidato ao governo do Estado pelo PSOL. Candidato Sidney, industrialização e geração de empregos. É importante que nós comecemos a ampliar esse processo de industrialização, né? Muito restrito à região leste do nosso estado, ao Bolsão e tal. E para isso é necessário apostar nas vocações locais do nosso estado. Nós entendemos que a industrialização do estado, a geração de emprego, ela depende primeiro de um ponto crucial, formação de mão de obra, né? Nós temos aí, por parte de reclamação,
dos empresários, daqueles que querem investir em Mato Grosso do Sul, a falta de mão de obra qualificada. E a gente viu muito isso nas novas vagas de trabalho aberto, que vem muita gente de fora, de fato, para fazer isso. Então, a preparação dessa mão de obra é uma das outras tarefas do nosso governo. Nós vamos investir muito nisso, na formação técnica do nosso jovem, na formação profissional do nosso jovem para garantir mão de obra. Mas, além disso, é começar a diversificar nossa matriz econômica, né? Não podemos só acreditar que o Estado seja apenas produtor de soja, criador de gado, que o agronegócio seja o único caminho para a nossa produção e geração de emprego e para a nossa indústria. Nós temos também que começar a buscar essa industrialização para outros setores, o beneficiamento dos nossos produtos naturais, inclusive, para já sair daqui com valor agregado da nossa mão de obra. E aí discutir também um outro ponto importante, que é a logística de escoamento disso, né? Das nossas estradas, das nossas ferrovias, das ferrovias que cortam o nosso estado, e também fazer uma discussão séria das nossas hidrovias, de outros caminhos de escoamento de safra. É importante que a gente faça isso, de escoamento de safra e de produtos. Industrializar o Estado, trazer a indústria, não me parece ser a tarefa mais difícil. A tarefa mais difícil é garantir a mão de obra qualificada e o escoamento da nossa produção para que isso gere emprego com durabilidade, ou seja, empregabilidade duradoura. Não adianta abrir 1000 vagas de emprego hoje e fechar amanhã para gerar uma legião de desempregados dentro de uma cidade que fica ali à beira do caos, né? Então a industrialização do Estado ela pode melhorar e vai melhorar, mas nós vamos tratar daquilo que é necessário. Para que tenha industrialização tem que ter mão de obra e logística que funcione. E isso vai ser um ponto crucial dentro do nosso governo. Você sabe que a causa principal da industrialização de estados fora do chamado eixo São Paulo-Rio, do eixo do Sudeste, é a questão do incentivo fiscal. Como é que você pretende tratar essa questão da guerra fiscal de Mato Grosso do Sul com outros estados? O incentivo fiscal, essa questão da tributação, primeiro assim, nós temos que rever muito esse negócio de isenção fiscal para instalação de empresa ou indústria. Nós já tivemos alguns exemplos aqui de isenções que não deram muito certo, né? Agora, essa guerra fiscal entre o estado de Mato Grosso do Sul e os outros estados, sobretudo do Sudeste, essa discussão tem que ser ancorada e amparada também pela nossa bancada federal junto ao governo federal para que a gente consiga reduzir algumas alíquotas. É importante que o estado de Mato Grosso do Sul comece a se mostrar competitivo, né? Nós temos uma das mais altas cargas tributárias aqui, precisamos rediscutir essa questão da carga tributária para atrair a indústria, sem necessariamente discutir isenção fiscal com o industrial ou com o investidor, né? Não que ela não possa acontecer, até pode, mas dentro de critérios rigorosos para que isso gere qualidade de vida e emprego durável para a população. Professor, e a segurança pública? Como é que vai arrumar dinheiro para resolver essa violência que está? Eu estou vendo no jornal hoje aqui, população em cárcere, quer dizer, a coisa está ficando feia. Cada vez mais não é só... É uma situação que nós percebemos que já atinge há muito tempo, inclusive os pequenos municípios que a gente dizia que eram locais pacatos, tranquilos, né? A violência é resultado da desigualdade social. Primeiro, a gente tem que fazer essa autocrítica, né? Não existe a violência gratuita. A violência é resultado da desigualdade social e muitas vezes da falta de oportunidades que gera essa desigualdade social. Agora, para combater a violência, eu acho que muito mais que recursos, embora eles sejam, sem dúvida, o ponto crucial, necessário que a gente consiga alocar recursos, e para isso vai ser necessário competência, mais uma vez, numa equipe técnica de governo, mas muito mais que recursos é a otimização do que a gente tem, o respeito e valorização do nosso servidor, né, da segurança. É importante que nós não fiquemos apenas na entrega de viaturas uma vez por ano e na entrega de armas. Tem que ser feita qualificação desse servidor para que ele possa proteger a sua vida e proteger a vida do cidadão e que essa segurança ela se apresente também de forma transversal em outras áreas. Você vai tratar de segurança pública sem infraestrutura mínima, sem iluminação pública, né? Em ruas que não tem nenhum tipo de melhoria, aonde está mais propício para o crime. Quer dizer, a gente tem que cuidar do Estado como um todo para garantir que a segurança melhore. Com relação ao recurso, da onde vem esse dinheiro, mais uma vez, fazer a inversão de prioridades do orçamento. Começar a trabalhar o orçamento menos para a dívida e mais para as questões sociais que são essenciais para a população, entre elas a segurança. Professor Sidney, para encerrarmos, temos aí 3 minutos.
Você é professor com relação à educação no nosso estado, o que é que pretende, se eleito governador, o Sidney Melo fazer com relação à educação? Bom trabalho. Vou tentar ser objetivo nos 3 minutos, né? O professor fala demais. Na educação é a abertura de novas escolas, reforma das unidades já existentes, e não simplesmente por abrir ou reformar, mas para ampliar o número de vagas, não é? E com isso a gente poder adotar a educação de modo integral. A educação integral, nas 11 micro-regiões do estado, nós também vamos garantir a existência de unidades de educação integral que tenham no seu segundo tempo, além do ensino formal, do ensino médio, que tenha no seu segundo tempo a formação técnica profissional, que é aquilo que a gente precisa, né? O ensino técnico para preparar a juventude para o mercado de trabalho. Além disso, a valorização do servidor, não dá para o servidor a cada defasagem salarial, o servidor da educação, ter que parar de atender o nosso jovem para ficar brigando com o governo para conquistar a melhoria salarial, conquistar o reajuste, que é mérito, inclusive, que é direito, né? Então a gente tem que ter respeito por essa categoria e garantir um plano de cargos e carreira e salário que seja decente, porque qualidade da educação passa em primeiro lugar pelo profissional bem remunerado, trabalhando satisfeito, com sua aula atividade garantida, com democracia na escola, respeito à direção, ao colegiado, enfim, uma estrutura que trabalhe de forma pedagógica, formar o cidadão, tem que ter respeito aos princípios democráticos, e é necessário então também a estrutura. Com relação à estrutura, avançar. Abrir mais salas de aula, diminuir o número de alunos por sala para garantir uma educação com maior qualidade, e também não podemos esquecer o aumento de vagas do ensino superior. A UEMS precisa ter garantida não só a sua autonomia universitária, como mais atenção por parte do orçamento do Estado, para que ela possa funcionar melhor, para que a gente possa fazer da UEMS um centro de excelência que garanta a formação de mais jovens, né? Então a educação vai ter, sem dúvida nenhuma, a prioridade de atenção dentro do nosso governo. Bem, eu quero agradecer a participação no nosso primeiro dia da segunda rodada de entrevista com os candidatos ao governo do estado de Mato Grosso do Sul. Conversamos aí com o candidato do PSOL, o professor Sidney Melo. Lembrando que ainda tem a terceira rodada já pré-agendada com os candidatos. E na terceira rodada o candidato Sidney Melo vai falar de que maneira ele vai valorizar o servidor, porque em todas as áreas ele falou com relação à valorização do servidor e como é que vai passar por essa valorização, de que maneira arrumar dinheiro para melhorar o salário do servidor público de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, candidato Sidney Melo, pela sua participação na segunda rodada aqui do programa Tribuna Livre. Marquinhos, nós que agradecemos do pessoal mais uma vez pela oportunidade. Queremos agradecer à rádio, enfim, a toda a equipe por garantir esse espaço democrático, dizer para a população olhar para os 20 anos que passaram e tirar daí uma lição para que a gente faça 20 anos melhores para frente em Mato Grosso do Sul. Tem que mudar. E aí, para mudar, a gente quer pedir com muito carinho que considerem, que escutem, que acompanhem e que votem 50, votem pessoal, porque o caminho da mudança está chegando.